dia, querida Igreja de Cristo. Bom dia a você que está conosco através do nosso canal no YouTube, está aqui cultuando com a Igreja Batista de Amizade. Eu sou o pastor Jovelino, como você tem acompanhado os nossos cultos, tem estado conosco. Estamos aqui nesta oportunidade que Deus sempre nos concede. E nessa manhã você pode aproveitar também junto conosco, junto com a Igreja Batista de Amizade, para cultuar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, que tem sido um Deus presente, um Deus maravilhoso e que é merecedor. Como sempre, nós começamos o nosso culto falando, Ele é merecedor de toda a honra, glória, porque Ele nos concede a sua graça, a sua misericórdia e nessa manhã nos dando essa maravilhosa oportunidade de acordarmos, respirarmos e louvarmos ao nosso Deus. Amém? Você, em sua casa, através da internet, pode cultuar conosco, pode glorificar a Deus, louvar ao Senhor, adorá-lo junto com a nossa igreja neste momento. Queridos, eu quero convidar você a orar comigo, pedindo ao Senhor que fale conosco, mostre e demonstre cada dia mais a sua vontade na nossa vida, para que possamos cumprir os seus propósitos que Ele tem na vida de cada um de nós. Sempre devemos orar pedindo a Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida, qual é o propósito, o que eu posso realizar no dia de hoje para o Senhor, para o seu reino, para contribuir com a obra da sua igreja, com a obra missionária no mundo. O que eu posso fazer, Senhor, para mudar um pouco da realidade da onde eu estou, da minha família, do meu bairro. E com certeza Deus vai direcionar e vai mostrar ao seu coração qual é a sua vontade para a sua vida. Amém? Oremos. Excelso Deus, querido Pai, graças nós te damos nessa manhã, ó Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de cultuar ao Senhor, de adorá-lo, de buscá-lo, de entregarmos, ó Deus, as nossas vidas, necessidades e petições a Ti. Ó Pai, toma o Teu cuidado, ó Deus, toma em Tuas mãos a nossa vida para o Seu cuidado. Tome, Senhor, as nossas necessidades em Tuas mãos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe daquilo que precisamos. Mas, além de tudo, ó Deus, aquilo que nós precisamos é estar em conformidade à Sua vontade, de acordo, caminhando, vivendo e sendo, ó Deus, cristão de acordo com a Tua palavra. Para que possamos transformar o mundo, ó Deus, através da Tua palavra, através do Teu Evangelho, mudar o mundo, ó Deus, através da Sua palavra revelada a nós. E possamos, ó Deus, assumir o nosso papel como cristão neste mundo, levando as boas novas de salvação, transmitindo a Sua luz, sendo luz e sal nesta terra, entregando, ó Deus, as pessoas para terem um encontro contigo, ó Deus, porque esse é o propósito, é a missão maior da sua igreja. Deus, nos ajude a sermos diferentes, a fazermos a diferença na vida de alguém, na vida de uma pessoa que o Senhor traz, que o Senhor envia para ter uma palavra conosco e que possamos ser usados, ó Deus, falando da Tua palavra, falando do Teu amor e da Sua graça. Como o Senhor transformou e mudou a nossa vida, também possamos mudar e transformar a vida das pessoas neste mundo perdido, este mundo que está longe de Cristo, longe da Tua palavra, nas mãos do inimigo, ó Deus, e possamos fazer a Sua vontade. Nós pedimos essas bênçãos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar fazendo um momento de louvor ao nosso Deus e retornaremos para o nosso momento de oração, onde nós vamos estar buscando ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, amada igreja. Nós iremos cantar um louvor agora chamado Digno de Glória, porque o nosso Deus é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Digno de glória e honra, levantamos nossas
tuas mãos, para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Queridos, como é bom ter a oportunidade de louvar ao nosso Deus nesta manhã. Queridos, eu quero pedir, por gentileza, que você pegue a sua Bíblia, acesse a Palavra de Deus conosco neste momento. Nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, apenas o versículo 5 e 6. Quero que você, por gentileza, abra, acesse a Bíblia aí na forma que você tenha, seja impressa, seja no tablet, no celular, da forma que você goste de ler. Neste momento, irmãos, é importante a nossa vida estar em conformidade com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Nós falamos que confiamos em Deus, mas muitas das vezes não confiamos. Nós falamos algumas coisas, mas não praticamos. E a palavra de Deus, ela nos chama a atenção no sentido de mostrar que nós precisamos estar em conformidade com aquilo que acreditamos, com aquilo que professamos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim para nós o texto: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembrem de Deus em tudo o que fizer, e lhe mostrará o caminho certo. Amém? Veja bem o que Salomão está falando neste provérbio, que são conselho para os moços, que são o tema deste capítulo. E ele está dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie-se na sua própria inteligência. Dá a entender, poxa, Giovanni, então quer dizer que Deus está dizendo que nós não devemos ser inteligentes, nós não devemos buscar a inteligência, nós não temos inteligência, não somos inteligentes. Mas o inteligente, ele vai fazer algo que no capítulo, versículo 6 diz: lembrem
de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. A pessoa inteligente, ela vai optar por aquilo que é certo. Então, em tudo o que você fizer, nós devemos lembrar de Deus. Como ele também vai dizer em Eclesiastes, né? Lembra-te de Deus no dia da sua mocidade. E é isso que nós às vezes esquecemos de Deus nos momentos mais necessários da nossa vida. E aí depois vem o arrependimento. Aí nós vamos buscar, ou seja, nós vamos correr atrás do que chamamos o prejuízo, ou a consequência de ter optado pelo erro. Então Deus sempre vai nos direcionar pelo caminho e para o caminho certo. Então hoje, não se apoie naquilo que você simplesmente acredita ser o certo. Se apoie em Deus, porque com certeza você vai agir com inteligência e você vai escolher o caminho certo. Amém? Queridos, eu quero convidá-lo neste momento para que possamos ter mais um momento de louvor ao nosso Deus, onde nós vamos estar louvando a Deus que tem feito maravilhas em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Queridos, nesse momento nós vamos estar orando ao nosso Deus, vamos estar fazendo como acabamos de ler, confiando no nosso Deus de todo o nosso coração. Nós vamos orar também agradecendo a Deus, que Deus tem guardado a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. A nossa irmã Maria, graças a Deus, está recuperada. Nossa irmã Priscila também está recuperada. O Miguel e o Isaac não foram contaminados, graças a Deus. Então nós temos motivos de agradecimento para colocar diante de Deus, pedindo e agradecendo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Pedimos aos irmãos que continuem se cuidando. Eu sei que vocês estão ouvindo isso constantemente, mas eu gostaria também de deixar, infelizmente, o nosso estado, nas últimas semanas, a última semana, teve um aumento dos contágios, de pessoas contaminadas. Também teve o período das eleições, todo mundo saiu de suas casas, pelo menos a maioria das pessoas, para votar. Então é comum que esse contágio aconteça. Então nós vamos orar para que Deus continue nos guardando, nos livrando. Vamos também orar por aquelas pessoas que perderam seu amigo, seu parente, que estão em luto.
Você conhece uma família, alguém, uma pessoa que está passando por isso, estenda o seu ombro amigo, estenda a sua atenção a esta dor, a esse sofrimento que aquela pessoa está passando, porque nós somos cristãos, nós devemos compartilhar dos momentos bons e também dos momentos ruins, como a Bíblia assim nos orienta, né? Chorar com os que choram. Então hoje, se você conhece alguém, estenda, dê um telefonema, mande uma mensagem dizendo: eu estou aqui, quero orar por você, estou orando, a igreja está orando por você. Esse seja sempre o nosso desejo, para que Deus também cuide de nós, nos guarde e nos dê a sua graça. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, ó Deus, obrigado por esta grande oportunidade de cultuar mais uma vez. A nossa alegria de estar em Tua presença, de buscar a Sua face, de estar, ó Deus, sempre buscando fazer a Sua vontade. Deus, obrigado por o Senhor ter guardado a nossa irmã Maria de Lourdes, por o Senhor ter guardado a nossa irmã Priscila, ter guardado a vida do Miguel, a vida do Isaac. Continue abençoando esta família, continue abençoando as famílias da nossa Igreja Batista de Amizade, cada irmão, cada irmã, cada família representada, Deus, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, nos ajudando, Deus, a vencer as dificuldades, os problemas. Ó Deus, essa pandemia que parece não acabar, graças a Deus podemos ver, ó Deus, que algumas vacinas já estão sendo testadas, alguns países já conseguiram chegar, ó Deus, a um antídoto para esta doença que possa chegar rapidamente até nós, para que possamos aos poucos a voltar às nossas atividades, à nossa vida normal. Podemos, ó Deus, visitar os nossos amigos, os nossos parentes. Muitos sentem saudade, muitos sentem falta, muitos não estão saindo de casa, estão literalmente, ó Deus, presos até pelo medo de sair e de ser contaminado. Mas que nós possamos compartilhar também com o outro, aquele que sofre neste momento, aquele que está sofrendo a dor da perda, aquele, ó Deus, que está chorando porque não vai ter mais o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, para confraternizar em alguns momentos da vida, como aconteceu, ó Deus, antes da morte. Mas que possamos encarar que é uma realidade que vai chegar a cada um de nós, mas o ser humano nunca está preparado para este momento, é um momento de dor, é um momento de luto, que possamos compartilhar, ó Deus, o nosso ombro amigo, compartilhar, ó Deus, a nossa solidariedade, ser amigo, ser presente, ajudando, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, de sustento neste momento, porque nós precisamos ajudar ao nosso próximo, como também somos consolados quando isso chega até nós, quando nós somos atingidos pela perda e pelo luto. Senhor, nos ensine a cada dia sermos cristãos melhores, servos, que compartilhem com o próximo aquilo que ele está necessitando, aquilo que ele está precisando. Que possamos ser, ó Deus, semelhante ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus, que não foi diferente à dor, à necessidade do outro. Ó Deus, nos ajude a vencer a nós mesmos, a sermos melhores como cristãos e como servos do Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora vamos, depois de falarmos com Deus, agora nós vamos ouvir Deus falar conosco através da mensagem. É muito bom falar com Deus, mas precisamos também ouvir, não é verdade? É bom sempre dizer que quem está pronto a falar, está pronto também a ouvir. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia, logo no início, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26 e 27. Livro de Gênesis, capítulo 1, logo, o primeiro capítulo da Bíblia. Nós vamos estar falando, pensando um pouco sobre esse texto e falar e pensar como Deus foi e como Deus é bom para a humanidade. Você achou Gênesis capítulo 1, versículo 26
e o 27. Considerando que você já tem encontrado, estaremos lendo o texto da palavra de Deus que diz assim: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos e Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações nessa manhã. Queridos, eu queria convidá-los a pensar um pouco sobre este momento e gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta no livro em que nós acabamos de ler, porque vamos falar e pensar ao decorrer desse momento da criação até o homem e depois nós vamos dar continuidade. Queridos, eu vou trazer uma mensagem para os irmãos hoje e vou dar continuidade a essa mensagem à noite. Então, nós vamos dividir em duas partes a mensagem. Hoje nós vamos falar, o tema é um só: a desobediência à escolha de Adão e Eva. Essa escolha nós vamos falar o que é desobediência, o que aconteceu com este primeiro casal e que acabou atingindo a todos nós. A primeira parte nós vamos falar sobre as dádivas que Deus concede ao homem, né, a Adão e a Eva, e também nos dá e nos concede porque também somos seus filhos, somos sua criação. E nesse primeiro momento, para a gente pensar nessa temática, né, dessa desobediência, o que significa desobediência? Desobediência é a ausência de obediência, é a inobediência, se a gente for um pouco mais para o português, é insubordinação. Em hebraico, uma palavra que vai significar desobediência é a palavra mara, que significa ser desobediente, ser teimoso, ser rebelde. Então ela até dando uma explicação um pouco mais detalhada do significado dessa palavra para nós. E nós sabemos muito bem, claro, não precisamos aqui, né, de termos, da sua terminologia ou até a sua etimologia, porque sabemos muito bem do que significa desobediência. Mas aqui nós vamos pensar também na escolha. A mensagem do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, sempre nós vamos nos deparar com esta palavra, com escolha. E é verdade, nós temos a escolha do bom e do ruim, do bem e do mal, do certo e do errado. E tudo na vida é feita de escolha. Você escolhe casar ou não casar, você escolhe ter filhos ou não, estudar ou não, ser obediente ou não. Você faz as suas escolhas da sua vida. E é importante ressaltar isso, que Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano para fazer as suas escolhas. Mas nós já falamos aqui, já usamos essa frase, você vai fazer as suas escolhas, mas as consequências virão. Se você fizer escolhas boas, as consequências serão boas. Se você fizer escolhas ruins, as consequências também serão ruins. Isso é fácil, isso é prático, isso é fácil de ser compreendido. Nós entendemos muito bem. E aqui nós vamos pensar nas dádivas, de tudo que Deus concede a este casal, a tudo que Deus faz e tudo que Deus realizou na vida de Adão e Eva, que faz com que eu e você ficamos surpresos por eles terem escolhido esse caminho, por ter feito essa escolha tão errada neste momento, até porque eles tinham uma intimidade com Deus muito grande, e isso é importante. Primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos sobre essa escolha: quando escolhemos viver para Deus. Você, quando escolhe viver para Deus, você já recebeu de Deus muitas coisas. Isso que é importante você pensar.
Porque muitas das vezes nós, quando falamos do Evangelho, nós pregamos, nós falamos de Deus, Deus não vai passar a te abençoar a partir do momento em que você começa a segui-lo. Aceite, escolha o caminho de Deus, escolha Cristo como Salvador da sua vida. Ué, não, Deus não vai conseguir me abençoar. Não, Deus já está te abençoando. Deus sempre abençoa o ser humano, mesmo quando ele está no caminho da sua desobediência, mesmo quando ele está no caminho errado. É isso que é interessante em Deus. Quando nós pregamos, quando nós falamos com os irmãos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, isso é verdade. O momento em que você ou que eu já passei por isso, em onde eu não queria escolher Deus, eu esquecia de Deus, eu não queria saber de Deus, eu muito menos queria optar por Deus, Deus estava cuidando de mim, Deus estava cuidando de você, Deus estava esperando você fazer a decisão certa. E isso que é lindo em Deus. Então, quando você escolhe Deus, você vai ser mais abençoado ainda, porque agora você vai desfrutar de um caminho, de uma escolha correta. E automaticamente você vai ser beneficiado pelas escolhas maravilhosas de quem vive para Deus. Mas vamos pensar no texto, nós vamos pensar no que nós falamos, para que nós não possamos sair deste texto, aonde em Gênesis, no capítulo 1 e 2, vai falar sobre a criação de Deus, vai falar como Deus age com a sua criação, desde da criação de todo o universo até a criação do ser humano. Nós já lemos, nós já sabemos que Deus fez o mundo em 7 dias, no sexto ele criou o homem, e no 7º dia ele então separou como descanso, para que possamos compreender que precisamos também descansar. E neste momento eu queria que você observasse quanto Deus abençoou este casal, e as mesmas bênçãos que alcançou este casal também alcança as nossas vidas. E isso às vezes nós esquecemos de ver, de pensar. Olha só o interessante. A primeira coisa que Deus dá ao ser humano é o quê? É a vida. Claro, você leu comigo no versículo 26. Agora vamos fazer o ser humano, que eles serão como nós. Deus criou o homem semelhante a ele, que se parecerão conosco. Assim Deus criou os seres humanos, e Ele os criou parecido com Deus. Nós somos iguais a Deus no sentido moral, né? No sentido bom, porque antes do pecado nós éramos moralmente bons, e agora nós temos que nos tornar, escolher a moral, escolher ser igual a Deus, porque agora nós vivemos em pecado, e Ele os criou homem e mulher. Se você pegar agora um pouco o texto do capítulo 2, no versículo 7, diz assim: então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Então Deus agora respirou, né, nas narinas do homem, dando ele o fôlego de vida, como dizem nas traduções mais clássicas. Então Deus nos deu a vida. Isso é bom, você hoje está falando, e olha, neste momento, falar de vida, eu vejo que é importante, porque a morte está sendo um número constante todos os dias. Eu acho que o ser humano, em outros momentos sim, mas nesse momento onde a morte está em volta, está próxima, está atingindo as pessoas, aí é que nós valorizamos a vida. Deus abençoou o homem, dando ele a oportunidade de viver, a oportunidade de desfrutar, de ver as maravilhas de Deus. A segunda bênção que Deus deu ao homem, no versículo 28, ele diz assim: e os abençoou. A palavra abençoa aqui, na palavra hebraica, é barak, significa somente, ou seja, abençoar. É um particípio pessoal, aonde Deus, ou seja, no final de cada momento que Deus fazia a sua criação, ele dizia assim: e viu Deus que havia feito tudo, e viu Deus o que havia feito era bom. Você vai encontrar no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, versículo 21, 25 e 31, que é o último versículo
de Gênesis 1 que Deus sempre viu que era bom, que ele tinha feito era bom. Mas o homem, quando ele terminou de criar o homem, ele o abençoou, ou seja, é único. Deus deu a bênção ao homem porque o homem é semelhante a ele. E neste momento ele diz, tenha muitos filhos, né? Tenha muitos e muitos filhos e se espalhem por toda a terra, como está no versículo 28. Deus criou o homem, Deus nos abençoou, por isso que eu estou dizendo para você, você é abençoado por Deus, você não percebe. Eu só pude, irmãos, entender e compreender o quanto Deus cuidava de mim depois que eu o aceitei. Eu tive tantos livramentos de vida que são incontáveis. Nos momentos de farra, de bagunça que quando eu vivia no mundo fora da presença de Deus, meu irmão, Deus me livrou muitas vezes e graças a Deus estou aqui. Então, antes de eu tomar a minha decisão de eu reconhecer Jesus como Salvador da minha vida, Deus já me abençoava. Então, quando você se decide por Deus, você não vai ser abençoado, você já é abençoado e será mais abençoado ainda. Deus deu ao homem a oportunidade, deu a terra ao homem, a natureza. E ele vai dizer, né, tenha filhos e muitos filhos se espalhem por toda a terra, ou seja, desfrutem desse planeta que eu dei a vocês, desfrutem de tudo aquilo que eu estou dando a vocês. Você vê que Deus vai aumentando as bênçãos e as maravilhas que Ele vai dando ao ser humano, ao ponto dele também dar ao homem o poder. Olha só o que ele diz no versículo 8, no versículo 28, no final, espalhe-se por toda a terra e a dominem. Nós sabemos que um dos grandes erros do ser humano hoje está na busca pelo poder, não é verdade? O homem, ele mata, ele destrói, ele até passa por cima da família em busca do poder. Mas Deus deu esse poder ao homem. O problema é que o homem não soube usar este poder que Deus o deu. O que Deus diz? Dominem. Dominem a terra. Dominem tudo. Tudo pertencia ao homem. Tudo foi dado como dádiva para o homem. Olha só que maravilha que nós, o ser humano, temos a capacidade de dominar. Às vezes nós ficamos, né, contentes com um terreno, com um pequeno pedaço de terra, imagine o mundo inteiro. E foi isso que Deus deu a Adão, Deus deu a Eva e deu este primeiro casal. Mais uma bênção que Deus dá ao homem é o alimento e o sustento. Percebam no versículo 29 do Gênesis 1. Para vocês se alimentem, eu lhe dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Você deve saber muito bem que uma árvore, ela leva muito tempo para dar fruto dentro do seu ciclo normal. Pode ser qualquer planta, você não plantou e ela dá fruto no mesmo momento. Muitas árvores, por exemplo, como a jabuticaba, leva 30 anos para começar a dar frutos. Por isso que o homem criou a tecnologia que nós chamamos de enxerto. Por quê? Porque o homem consegue fazer com que esse tempo de produção do fruto ele diminua com essa tecnologia, com essa sabedoria que Deus também dá ao homem. Mas muitas plantas, muitas árvores demoram anos e mais anos para dar o seu primeiro fruto. E Deus deu ao homem tudo já pronto. Era só se alimentar. O homem teria a objetividade de cultivar depois, teria o compromisso de cultivar depois. Não agora, agora estava tudo pronto. Então o homem tinha o seu alimento já pronto, já estava ali tudo para ele saborear a fruta, saborear os frutos, saborear tudo que fosse necessário se alimentar. E é interessante que no Brasil, se você for ver, existem locais no país que tem um determinado fruto por causa da sua estação, né? Por causa do seu clima. Não é toda
fruto, e fruta é o planta que dá em determinado local, no local, uma região mais seca, determinadas plantas que conseguem sobreviver em determinados momentos. Aqui, Adão e Eva tinham todas as frutas, pelo menos aqui eu creio nisso, porque Deus é um Deus de poder, é um Deus que permite ao homem isso. Então, Deus aqui dá todos os frutos ao homem. Sabe mais o que Deus dá ao homem? Deus dá ao homem um jardim. Se você pular agora para 2, versículo 8, na mesma página, pelo menos na minha Bíblia, está na mesma página. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem as árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. O que Deus deu ao homem? Um jardim. Um jardim todo pronto. Que o homem só tinha que se desfrutar daquele jardim. Que o homem só tinha que aproveitar aquele jardim e cuidar dele. Que maravilha, irmão. Se você que já teve a oportunidade de viver num local de roça, essas coisas, é muito bom. O clima, é tudo maravilhoso, é muito bom. E Deus pôs o ser humano ali para cuidar. E o Senhor fez que crescesse ali árvores lindas de todos os tipos, que dessem frutas, que davam frutas boas de se comer. O homem, neste momento, ele teve a oportunidade. Deus cultivou primeiro para o homem, para depois o homem cultivar. E às vezes nós não percebemos o quanto Deus tem nos abençoado. Agora, eu queria chamar a sua atenção que você está vendo que Deus só está dando coisa ao homem, né? Deus só está abençoando o homem. Deu vida, deu alimento, deu sustento, deu terra, deu jardim, né? Deus deu tanta coisa ao homem, mas Deus dá uma ordem ao homem. Ou seja, um não. Entre todos os sims que Deus deu ao homem, toda essa liberdade de comer, de se alimentar, uma terra boa, maravilhosa e tudo, um jardim só para ele. E nós não podemos esquecer que Deus dá o companheiro ao homem, porque ele dá Eva. E Eva também, quando você for no capítulo 2, Eva também podia e estava desfrutando tudo aquilo. Deus não abençoou só Adão. É porque nós fazemos a leitura do texto rapidamente, e claro que o foco muito é do erro dos dois, que propriamente tudo aquilo que Deus faz. E isso que é importante a gente aprender na palavra de Deus, porque o inimigo quer nos levar, e nós vamos pensar nisso no segundo momento da mensagem, a gente pensar que Deus é exigente, que Deus quer tudo. E nesse momento, Deus dá uma ordem. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 2. Você que está no 2, vire, no meu é na outra página, no versículo 16 diz assim: e o Senhor deu a seguinte ordem. Foi a única ordem que eu estou vendo no texto aqui ao homem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Aí agora vai para o versículo 17. Menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma, ele está dizendo, do fruto desta árvore. Ele está dizendo, não coma. Pois o dia que você comer, certamente morrerá. Um detalhe interessante. Deus abençoou muito o homem e nos abençoa ainda muito. Mas é interessante que também, além das bênçãos que nós destacamos, né, o companheirismo que Deus dá ao homem, tudo que Deus deu para Adão e a sua última dádiva foi a Eva, e os dois poderiam desfrutar de tudo, como já destaquei com os irmãos. E o homem olha para essa única exigência e é aí que o inimigo trabalha na vida dele. Deus faz apenas uma exigência ao homem: não coma dessa árvore.
diante de tudo que Deus proporcionou a este casal, a Adão e Eva, tudo que Ele fez para esse casal, eles poderiam, pelo menos, obedecer a este único não que Deus dá a eles. Porque uma árvore que eles olharam, que foi também tentada a olhar, sendo que teriam todas as árvores. Aqui nós somos iguais a este casal. Um fato interessante, quando as pessoas aceitam Jesus, e aqui eu estou falando como pastor, e se um pastor estiver me ouvindo, com certeza vai concordar comigo. E quando a pessoa se decide por Cristo, independentemente da forma que ela compreende a salvação, e ela então decide por caminhar com Cristo, a participar, a ser um membro de uma igreja e aprender dos princípios bíblicos através do conhecimento que a igreja proporciona aos seus membros, eles aprendem que precisam mudar de vida. Isso é fato. Eles pensam que Cristo ou a igreja passam a pensar, que a igreja ou Cristo exige muito. Tudo é proibido, não podemos fazer nada. Aí você percebe, logo ao me deparar com essa indagação, e não é, irmãos, muitas vezes, não é em alguns momentos não, é quase sempre, logo depois de uma decisão, alguns demoram um pouco mais, outros é logo no início da sua caminhada cristã. Eu convido essas pessoas para pensarem como era a vida delas antes de caminhar com Jesus, antes de conhecerem a Deus. Se Deus não existisse, Adão e Eva também não existiriam. Nós não resistiríamos, nós não estaríamos desfrutando de tudo que nós podemos desfrutar. Eles teriam uma vida, e você pode perceber que essas pessoas que me procuram, muitos tinham uma vida de vícios, né? Ou seja, gastavam todos os seus dinheiros com os seus vícios, destruindo a sua própria vida, gastando com aquilo que não dava fruto, com aquilo que não era pão, viviam em brigas, não viviam bem com a sua família, não tinham sabedoria para viver em família, com os outros, em sociedade. Mas aqui é interessante, irmãos, que a astúcia do diabo é convencer o homem que Deus faz muitas exigências. Porque aí, com isso, quando nós focamos nessa exigência de Deus, ou nas exigências, nós automaticamente esquecemos de tudo aquilo que Ele faz por nós, de tudo aquilo que Ele fez por nós. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Ele quer que você deixe essa escolha que você fez tão importante para Deus e se atente somente àquilo que Deus pede de você. E nós esquecemos de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Enquanto Deus pede poucas coisas de nós, imagine o que Cristo fez. Deixou a sua glória, deixou de ser, deixou o seu trono para ser um homem igual eu e você. E dentro disso, Deus vai dar ao homem a sua possibilidade de escolher de tudo. Mas infelizmente um homem é levado a justamente optar por aquilo que Deus disse não. E agora eu quero te chamar a sua atenção. Nós falamos daquilo que Adão e Eva receberam de Deus. Talvez você vai falar, pastor, mas eu não recebi um jardim, eu não recebi frutas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tudo isso. Tudo bem. Agora eu quero te chamar para o segundo ponto da mensagem. O que você tem recebido de Deus? O que nós temos recebido de Deus? Gostaria de convidar você, que você refletisse hoje, domingo de hoje, é 6 de dezembro, que você refletisse de tudo que Deus tem dado e tudo que Deus tem te abençoado. Se for possível, eu fiz aqui para os irmãos, trouxe uma folha de caderno. Se você puder, pegue uma folha de caderno em branco
pegue uma caneta e escreva. Escreva tudo que Deus está fazendo com você. Preste atenção, mas eu quero que você preste atenção. Cuidado. Lembrando que a astúcia do diabo é convencer você, o homem, a humanidade, a mulher, tudo, que Deus faz muitas exigências. E eu tenho certeza, à noite eu vou destacar isso para que você não pense que eu estou dando uma de adivinho, não. E mais cuidado que ele pode fazer o mesmo com você na hora que você estiver fazendo este exercício. Mas agora, o que o inimigo não fala e nem quer que você lembre, sabe o que? O que Deus continua fazendo por nós. É o terceiro ponto da mensagem que eu quero chamar a sua atenção. O homem, ele errou. Nós vamos falar dessa parte do pecado que atingiu o homem em Adão e Eva e nos atingiu. Mas eu quero te chamar a sua atenção que o inimigo faz que eu e você esqueçamos do que Deus continua fazendo por nós. Você sabe que um pai, que uma mãe vai sempre escolher ou ficar feliz por aquele filho que é obediente. Às vezes nós não compreendemos, você que é um bom filho, uma boa filha, por que papai, a minha mãe, meu papai, dá tanta atenção a fulano, mas fulano erra tanto, fulano faz tanto erro. E eu estou aqui vivendo uma vida, né, certa, estudando, cumprindo aquilo que eles me ensinaram. É porque quando o pai e a mãe são pais e mães de verdade, eles se preocupam com aqueles que estão no erro. Se você está fazendo certo, você não dá dor de cabeça ao seu pai. Então, automaticamente, o seu pai e a sua mãe vão investir mais naquele que está fora do caminho, fora da obediência. E os esforços são, e talvez a gente não entenda. Porque se um filho não dá dor de cabeça, para que vai se preocupar? Então, vai dar atenção a isso. Deus é diferente. Deus dá atenção a tudo, a todos. Sejamos nós obedientes ou desobedientes, acertando ou errando. Deus continua fazendo o melhor para nós. Sabe o que Deus fez? Deus continua nos amando. Você sabe do texto de João 3,16, que você sabe que quando Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, toda a humanidade, que deu o seu Filho, Ele deu aquilo de mais precioso, o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não o pereça, mas tenha a vida eterna. É bom e precisamos destacar, irmãos, como Deus nos ama. Deus continua nos amando mesmo diante do erro, mesmo diante de hoje, você não, ao acordar, você esqueceu de orar, você esqueceu de agradecer, de falar, oh Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas sensibilidades que eu tenho, por ver, por falar, por ouvir. Obrigado, nós só fazemos isso. E Deus continua te amando. Deus também continua nos perdoando. Você com certeza leu e lembra de Mateus 1:21, que diz, e ela dará a luz a um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados, ou dos pecados dele. Jesus nasceu para nos perdoar, através da sua morte na cruz, através do sacrifício dele. Em Romanos 3, 23, 24, vale a pena destacar, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A escolha errada de Adão e Eva trouxe a consequência do pecado e do erro. E por isso todos que vieram depois dele estão debaixo desse pecado e afastado, destituído da glória
mas nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então hoje você foi perdoado. Se você mesmo, graças a Deus, espero que você pense desta forma, mas você, Jovelino, eu sei o que Deus tem feito por mim, mas eu também sei dos erros que eu tenho cometido, das escolhas erradas e falsas que eu fiz. Não há possível Deus me perdoar. Não há possibilidade de eu alcançar essa redenção. Eu digo para você que o diabo continua tentando colocar coisa na sua cabeça, no seu coração, como fez com Adão e como fez com Eva. Ele quer que você continue neste pensamento, te persuadindo a entender que você é um miserável e que você não é digno do perdão de Cristo. Mas eu quero dizer que a graça de Cristo está sobre você gratuitamente. Você não merece, mas o pastor Jovelino também não merece. E quem está me ouvindo neste momento, ninguém merece. E Cristo assim concede a você hoje, nesta manhã, a graça que está sobre você. E não dê ouvidos ao inimigo que diz que você não pode, que você não vai receber o perdão de Deus. Ele realmente está mentindo, porque você já recebeu o perdão de Deus, porque Cristo morreu na cruz, mesmo sabendo dos seus erros de hoje. Então, não dê ouvidos a que o inimigo está querendo te enganar. Em Romanos 6,11 diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? O inimigo quer que você se sinta morto, que você se sinta destruído, mas viva assim triste, destruído e morto para o pecado, não para Deus. Porque para Deus você está vivo em Cristo Jesus, que te deu a vida ao morrer na cruz por você. Outra coisa que o inimigo não fala é que Deus está sempre buscando a reconciliação com o homem. Nós sabemos que o pecado, e quem quebrou, a união com Deus, fomos nós e não Deus. Isso é verdade. Mas Ele sempre está de braços abertos, nos esperando para que nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para Deus. Essa é o verdadeiro sentido da figura da parábola do filho pródigo. Nós damos muito ênfase, e muitos pregadores, eu também já cometi não digamos essa falha, mas esse foco diferenciado que ao ler o texto. Mas o texto do filho pródigo, a figura mais importante é Deus, é o Pai, que representa Deus, que está sempre esperando, olhando ali, na porta, olhando ali na janela, para o caminho onde o seu filho saiu e foi embora, o momento em que ele vai voltar. Mas o interessante é que aquele pai, olhando para aquele caminho, não interessava como aquele menino ia voltar. Nós sabemos muito bem que ele saiu rico, bem vestido e voltou maltrapilho, voltou como um mendigo, voltou totalmente desfigurado daquilo que ele saiu. E sabe o que o pai falou? O pai não importava qual foi a condição que o filho chegou. Importava para o pai é que o filho retornou. É isso que é Deus. Isso representa Deus. Um pai que está sempre esperando por você, não, porque ele não vai olhar para o seu erro, pela sua roupa suja, pelo pecado que você cometeu, pelas coisas erradas que você fez. Ele já sabe de tudo, porque ele é seu Criador. Ele vai esperar que você retorne, porque você é importante. Quando eu olho para 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 a 20, se você puder ler na sua Bíblia, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando, Deus nos deu o ministério da reconciliação para estarmos aqui pregando. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo.
não levando em conta os pecados dos homens. Deus não leva em conta aquilo que fizemos e erramos. Deus leva em conta se você continuar no erro. E nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem que Deus fala ao seu coração para que você se reconcilie com Ele. Para que você se volte para Deus. Porque Deus deu Jesus para reconciliar o mundo inteiro, então você não pode ficar de fora disso. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então Deus está fazendo o apelo a você hoje, através deste culto, através da minha vida, para que você volte para Cristo. Mesmo se você estiver no caminho de Deus, sendo cristão, mas você tem feito escolhas erradas, volte-se para Deus, se reconcilie com Deus. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie com Deus. Então, por amor a Cristo, eu estou dizendo, como Paulo disse aos Coríntios, eu também estou dizendo a vocês, por amor a Cristo, eu estou suplicando, reconcilie-se com Deus. Porque Paulo sempre vai pregar sobre isso quando eu vou para Romanos, também no capítulo 5, versículo 10 e 11, ele vai dizer assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, olha só, mesmo que você era e foi inimigo de Deus, Deus está te chamando a ser reconciliado através, não é dos seus esforços, não é através daquilo que você vai realizar, mas é através da morte do seu Filho, através da morte de Cristo. Quanto mais agora tenham sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, pela vida de Cristo, quando ressuscitou ao terceiro dia, nos deu a oportunidade de reconciliarmos com Deus. Não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Não é o pastor Jovelino que está te oferecendo reconciliação. É Jesus, que já morreu, que já fez por você. Eu não estou te dizendo nada de novo. Eu estou te apresentando aquilo que talvez você ainda não tenha conhecimento, que está desconhecido e que o inimigo não quer que você saiba, porque ele quer sempre que você lembre, que você saiba, que você tenha consciência dos seus erros. Mas ele não quer que você tenha consciência de que Jesus já reconciliou você com Ele, basta você compreender e crer nessa reconciliação e decidir-se por Cristo. E para concluirmos a mensagem dessa manhã, você hoje escolhe ouvir o nosso inimigo, que sempre quer falar a você desta forma, que você é errado, que você não presta, que você não vai conseguir, ou você ouvir a voz do seu Criador, que está te convidando, que está te chamando. E aí eu quero ler o último texto de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, ou seja, mortos ou não, vivamos unidos a Ele. Amém? Pare de acreditar no Deus. Não, esse é o seu destino. Você nasceu para isso. Não existe destino, existe a vontade de Deus e a vontade humana. O homem pode escolher a vontade de Deus ou escolher a sua própria vontade. Escolher a vontade de Deus, você vai ser reconciliado com Deus através da morte de Cristo. Agora, se você ouvir a vontade, se você escolher a vontade humana, você não vai se reconciliar com Deus. E aí, você vai escolher ouvir a voz do inimigo. Que hoje, nesta manhã, neste dia, escolha Deus para a sua vida. Escolha Jesus, que quer reconciliar, que morreu na cruz antes mesmo de você ter feito as suas escolhas erradas. Antes mesmo de você ter feito tantas coisas erradas na sua vida. Mas Ele já te amava e já havia escolhido você para a salvação. Basta hoje você escolher como Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar?
Excelso Deus e querido Pai, graças te damos, ó Deus, por esta palavra. Ó Deus, quantas bênçãos o Senhor concedeu a este casal, a Adão, a Eva, a toda a humanidade, ó Deus. O quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem sido fiel a nós. Ó Deus, nós também queremos agradecer porque o Senhor continua fazendo, mesmo quando erramos, mesmo quando optamos pelo erro. O Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos perdoando, o Senhor continua buscando a reconciliação, porque Jesus morreu para isso. E que nós possamos hoje não dar ouvido ao inimigo da nossa vida, mas dar ouvido à sua voz, que nos chama, que nos convida. Venha, filhos, benditos do meu Pai, herdar o reino que já está preparado para vós desde a fundação do mundo. Venha, filho, que eu estou de braços abertos esperando você para me aceitar como Salvador da sua vida, para crer em mim, para que você tenha o foco da sua vida em mim, para que você escolha o caminho que é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para que possamos viver para Ele. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que seja essa a nossa escolha nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, neste dia. Que você possa escolher o caminho do Senhor, escolher Cristo como Salvador da sua vida. Amém? Já estamos chegando ao final do nosso culto de hoje. Já convido para que os irmãos possam estar cultuando conosco no culto da noite, para que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Amém? Eu vou estar convidando você para estar conosco no culto da tarde e pedindo para que você faça aquele exercício, tá? Escreva aqui, se você pode ser um caderno, uma folha, ofício, o que você desejar, escreva. Mesmo que você leve a tarde toda, escreva aqui aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? E à noite nós vamos estar pensando e continuando. À noite nós vamos falar da segunda parte, né? As dádivas que o homem perde quando ele não escolhe a Deus, quando ele escolhe a desobediência. Vamos estar encerrando o nosso culto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus, que toda a igreja possa dizer triunfantemente, amém. Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado com a sua família e fiquem com Deus.